Estamos de volta e hoje estamos discutindo sobre assexualidade. A sexualidade, na verdade, são assexualidades, né? Existem mais de uma maneira de expressar a sexualidade, né? E aí eu queria entrar nesse ponto, queria que vocês falassem para a gente, né, os tipos de assexualidade, como se manifesta, como que cada um se manifesta. E Sheila, a sexualidade humana ela é muito diversa, né? E a gente parece ter uma dificuldade de entender isso, né? Que a sexualidade humana é realmente diversa e que isso é que é natural, essa diversidade, não é isso? Isso mesmo. E eu acho que, assim, só para colaborar mais um pouquinho, a gente tem que lembrar que, vamos lá, falando de novo da internet, né? A internet é o grande boom do século XXI, né? Onde aproximou, né, o mundo, né? O planeta está junto através da internet. A gente tem todas as formas de notícias em tempo real, o que há 30 anos atrás era impossível isso, né? Então, você imagina há 100 anos atrás como é que eram passadas as coisas. Então, nós viemos realmente de uma formação heteronormativa. Nós viemos disso, né? Papai, mamãe, família, etc. e tal. Então, nós estamos aí, vamos botar 100 anos. Nós, hoje em dia, estamos convivendo com mais ou menos 5 gerações. Né? A gente tem a geração das pessoas com 90 anos, que foram do início do século passado. Então, é uma baita confusão. Você imagina uma pessoa que nem rádio tinha na época, tendo que lidar com essas informações todas, e que, para a gente, ainda é confuso, né? Você imagina, a grosso modo, toda a sociedade. Então, a gente também tem que levar em consideração isso. Falar de sexualidade ainda é um tabu? Sim, ainda é um tabu. Trazer as sexualidades para a mídia ainda também é um tabu, né? Como a gente estava falando agora há pouco, né? Assexual, então, ainda mais novo, embora já tenha sido detectado isso lá em 1948, né? Vocês que estão mais a fundo, né, Walter? Depois vem um papo aqui, um papo ali, mas ninguém se achava, né? As pessoas não sabiam. Então, a importância, hoje em dia, justamente é essa. Primeiro, lembrar que nós estamos vivendo numa sociedade diversa, com várias formações culturais, sociais, né, de criação, né, o homem, o papel do homem, o papel da mulher. A mudança no papel da mulher é muito recente. A gente, às vezes, esquece que, historicamente, a gente está falando de 30 anos, e a gente convive ainda com modelos do século XIX, ainda no século XXI. Então, tudo isso faz com que a gente também tenha que ter um pouco, às vezes, de paciência, né, nessa aceitação que eu falo de que é muito diverso, e ainda vai vir mais coisa ainda, né, que a gente não tem noção ainda. Por quê? Porque o ser humano é único, e como único, ele é passível de qualquer desejo, né, de botar para fora o que gosta, o que não gosta. E isso sempre causa estranheza para a gente, porque é diferente, causa um certo desconforto, né, e é isso que a gente também tem que aprender, né, que a vida do outro é do outro, né, desde que não esteja trazendo nenhum mal para alguém, né, o que você faz com a sua vida, principalmente no âmbito teu, sexual, é particular teu. Exatamente, né? A sexualidade é algo íntimo, né? Que não diz respeito a quem não está praticando sexo com você, para quem não está vivendo essa sexualidade com você, né? A gente precisa realmente entender isso. Mas queria que vocês falassem sobre as assexualidades, as maneiras que se manifestam a sexualidade nas pessoas. Como a gente define a sexualidade pela ausência de atração, a gente normalmente foca nessa ausência para definir os principais grupos da sexualidade. Então, a gente tem assexuais estritos, que são pessoas que não sentem atração sexual por outras pessoas e nunca sentiram atração sexual por outras pessoas. A gente tem assexuais, a gente chama da área cinza. Por que área cinza? Porque a gente, para entender a sexualidade, a gente colocou. Então, a gente tem pessoas que sentem atração sexual o tempo todo, alossexuais, né? E a gente colocou pessoas assexuais estritas, que nunca sentiram atração sexual, não sentem atração sexual. E nesse meio do caminho, entre elas, e isso vem, né, até da própria teoria da sexualidade, a gente pegou o estudo do Kinsley para formar essa gradação cinza,
tem pessoas que sentem atração sexual em níveis diferentes. Então, essa presença de atração, quando ela não é constante, a gente chama de área cinza. Isso tudo é sexualidade. Então, se uma pessoa não sente atração de forma constante, ela é uma pessoa sexual, né? A questão é que essa presença não pode ser maior ou menor. Então, a gente tem assexuais estritos, a gente tem demissexuais, que é muito mal entendido, porque as pessoas acham que uma pessoa demissexual é uma pessoa normal. Porque o que é uma pessoa uma pessoa normal, entre aspas? O que é uma pessoa demissexual? Uma pessoa demissexual é uma pessoa que só sente atração sexual se ela sente um vínculo. E muita gente diz assim, mas eu sou assim vínculo também. Afetivo. É isso? Eu sou... Hã? Um vínculo afetivo. Vínculo afetivo. As pessoas dizem assim, mas eu sou assim também. Eu só transo se eu gostar da pessoa. A gente fala, então, mas não é isso. Não é questão de transar. É questão de sentir atração sexual. Até enquanto você não sente atração sexual, você não sente vontade de praticar sexo com aquela pessoa. Você não tem interesse sexual por ela. Uma pessoa demissexual, ela só vai sentir essa atração depois que ela sentir. E se ela tiver esse vínculo, ela pode sentir atração sexual. Ela pode ter um vínculo muito forte com aquela pessoa e não sentir atração sexual por ela. E a gente tem greysexuais, que são, os sexuais da área cinza, é um termo que a gente usa em geral, a gente adota essa nomenclatura britânica, anglo-saxônica, porque a comunidade ela se organizou em inglês, todo mundo conversa em inglês. Então, a gente chama greysexual, que é uma pessoa que tem atração sexual em algum nível. Né? E que forma é isso? Aí pode ser muito diferente, assim, essa atração pode existir hoje, ela não pode identificar amanhã, ela pode estar mais presente agora do que teve em alguma outra fase da vida dela. Essa não constância, essa não presença constante faz com que ela seja sexual. Agora só me esclarece uma coisa, que agora você me confundiu. O Demi e o Grey. Eu entendi o Demi, mas o Demi estaria dentro do Grey, então? O Demi estaria dentro do Grey. É que a gente separa especificamente, assim, puxa a demissexualidade dos greysexuais, porque ela tem muita especificidade e muitas pessoas se explicam, né, se identificam como Demi. E pela própria questão da necessidade do vínculo afetivo, muita gente não compreende. Então, essa decisão de separar de dentro da área cinza, eles são ali, é mais por uma questão política de tentar dar maior visibilidade a pessoas demissexuais. É porque eu entendo que o Demi, como você falou, ele tem a questão até da atração, mas isso não vem primeiro. Sim. Isso não é o primeiro, né? Só depois do vínculo feito é que talvez venha a atração sexual. Sim, exatamente. A gente aprende todo momento. E a sexualidade é romântica, é isso? Como que é isso? Atração romântica? Isso. É que assim, olha, Ricardo, por que a gente fala muito sobre essa identidade romântica, né? Normalmente, quando o desejo, a atração sexual ela é tão potente que a gente não consegue muito bem diferenciar e separar as coisas. É muito comum que a gente crie relações sexuais que tenham vínculo romântico. Não são todas as relações sexuais que vão ter vínculo romântico, mas isso é muito comum, especialmente na sociedade onde a gente vive, né? Espera-se que você case com alguém, você supostamente deveria amar aquela pessoa no sentido romântico e amá-la no sentido sexual. Quando a gente começou a falar sobre a sexualidade, as pessoas assim, começavam a dizer, mas pessoas sexuais então são frias, não querem relação, né? E o que não é verdade. Às vezes, muitas pessoas sexuais querem sim formar relacionamentos. Esses relacionamentos eles podem ter ou não um caráter romântico ou não. Então a gente começou a falar muito sobre essa questão de atração romântica. Porque mesmo eu não me atraindo sexualmente por alguém, eu me atraio por aquela pessoa ainda. Eu me atraio por ela esteticamente, eu me atraio por ela porque eu acho ela inteligente, eu acho ela interessante, porque eu me atraio romanticamente por ela ou não. Porque eu também posso formar uma relação sem que haja um vínculo romântico. Isso não faz com que essa relação ela seja menos importante, que ela não tenha uma vinculação, que eu não olhe para aquela pessoa e queira planejar toda a minha vida do lado dela. Eu não sei se vocês acompanharam, né, mas no BBB 20 teve um rapaz que era sexual e ele se demonstrava apaixonado por um outro rapaz lá. Seria isso? O Vitor Hugo, ele na verdade, ele se apaixonou, eu não lembro agora o nome,
eu não lembro, na verdade, o nome nem do menino da menina. E eu lembro que ele teve, primeiro, né, ele se dizia gostar muito da menina, e depois ele gostou também do rapaz. Isso. E pelo que eu me lembro, o Vitor Hugo, ele se apresentava muito como bi também. E ele gostava das duas pessoas. É isso. Essa vinculação romântica, né? É porque a gente sempre fala, quando normalmente alguém sente atração sexual, essa atração sexual, ela costuma ser tão forte que a gente não consegue, muitas vezes, separar os outros sentimentos ou outras atrações. Você olha aquela pessoa e você pensa, eu quero fazer sexo com ela porque ela é bonita, ela é atraente. Para uma pessoa sexual, a gente falou, a gente sexual podem ou não fazer sexo. É uma questão muito individual de cada pessoa sexual. Mas a gente, por não sentir essa atração sexual de uma forma tão potente, ou não sentir ela de forma alguma, a gente consegue perceber algumas outras coisas muito mais fácil. Tipo, olha, essa pessoa, eu acho ela extremamente atraente. Eu não acho essa pessoa tão atraente, mas, né, como talvez outra pessoa, mas eu tenho uma atração, uma vontade de formar um vínculo romântico com ela muito grande. E pra gente são formas de diálogo, né, que a comunidade sexual acabou construindo muito, porque é isso, as relações sexuais, elas, mesmo quando existem, elas não aparecem em primeiro lugar, para muitos sexuais. Sofia, me diz uma coisa, dizem que assexuais sentem um prazer, né, em outras coisas, como, por exemplo, sei lá, um chocolate, um pedaço de bolo. É equivalente a um orgasmo? Seria isso? Não, na verdade é uma brincadeira que surgiu na internet, em que as pessoas ficavam brincando, né? O que é melhor que sexo, né? Porque isso é uma frase comum na sociedade. Nada é melhor que sexo, né? Sexo é a coisa mais prazerosa que é possível fazer. Mas então, para os assexuais que não fazem sexo, ou não gostam de sexo, o que é o melhor que sexo? É um bolo de chocolate. E ficou uma brincadeira de que prefere-se comer bolo do que transar. E virou uma brincadeira mundial, todo mundo acha engraçado, tem memes, etc. Mas não é uma experiência que substitui o sexo ou coisa do gênero. Basicamente, assim, uma pessoa sexual, ela simplesmente não tem atração sexual, mas ela curte qualquer outra coisa na vida. Ir pra praia, comer bolo, tomar sol, ir numa montanha-russa, tudo que qualquer outra pessoa pode gostar, ela gosta e sente da mesma maneira. Mas existe assim, um preconceito, né, Ricardo, assim, de que a pessoa sexual, existe uma coisa errada com o corpo dela, então ela é fria, ela é robótica, talvez ela não sinta, existe essa ideia, talvez a pessoa sexual não sinta as coisas da maneira que os outros sentem, como se ela fosse uma subespécie da humanidade. E não encontrou a pessoa certa, né? Não encontrou ainda a pessoa certa. Não encontrou a pessoa certa, como é que vai gostar de andar na praia vendo o pôr do sol, né? Só encontrando a pessoa certa dá para gostar disso. E, na verdade, não. Assim, a gente gosta de qualquer outra coisa, só que não nesse nível orgasmático, né? Que é essa insinuação. Sofia, também é aquela questão, assim, quando fala assim, não gosta de sexo. Não é questão de não, acho que não é questão de não gostar, é questão de não ter interesse. É questão de não ter interesse, exatamente. Por isso que fica difícil, às vezes, as pessoas entenderem isso, né? Porque, como eu tenho interesse, como você pode não ter? É aquela coisa da identificação. Quer dizer, não é o não gostar, não tem interesse naquilo ali, ponto. Mas eu acho assim que também, como existem pessoas sexuais que não gostam de sexo, também isso confirma, né, esse preconceito assim, não mas sente atração sexual, não tem interesse naquela atividade sexual, naquela atividade. Ela tem outras atividades, ela tem interesse, como andar na praia, como andar de mão dada, tudo. Agora, o interesse sexual, né, é que não pinta na pessoa. A pessoa tem vários outros interesses pelo humano. Mas, nesse quesito humano, que é uma relação sexual, eu não tenho interesse. É que aqui tem até uma coisa curiosa. Tá tudo bem, né? Deveria, né? Do gostar, porque nós, inclusive, temos amigos em comuns que são assexuais e gostam muito de sexo.
E a gente fala, olha... Peraí, agora você bugou a minha cabeça. Agora você bugou. Agora é o nível hard, hein, gente, da conversa. Como é Chegamos que é isso que você tem amigos assexuais que gostam muito de sexo? Vamos lá. Então, é porque é isso. A sexualidade, como a Sheila pontuou, ela quando a gente pensa em sexo, é isso. A gente não tem interesse em sexo, porque você não sente atração sexual. Mas o sexo pode ser uma atividade física muito prazerosa. Então, existem muitas pessoas sexuais que praticam muito sexo. E se você, né, a gente sempre fala, se você pensar só em comportamento sexual, você vai ler aquela pessoa e falar assim, mas essa pessoa nunca é sexual. Porque é isso, comportamento não fala sobre identidade, não fala sobre orientação, né? E tem pessoas que gostam, porque uma pessoa sexual, ela pode sim sentir prazer. É que é isso. Se eu não tenho atração, por exemplo, para mim, pessoalmente, sexo é completamente desinteressante. Porque... por mais que seja uma atividade física e a gente vai gozar, eu sempre falo, né, com as pessoas com quem eu já transei, eu falo, olha, para mim eu tenho certeza que é diferente de você. Porque é isso, assim, para mim acabou e acabou. Eu só topei fazer aquilo porque eu tô com alguém que eu sei que gosta. Aquele momento para mim, então, vai valer mais pela pessoa do que por mim, assim. Porque se a gente tivesse, tipo, abraçado, assistindo um filme, eu com certeza ia estar muito mais contente, porque vai estar me satisfazendo da mesma forma. O sexo, né? Então, eu não tenho interesse em atividades sexuais, eu tenho amigos sexuais que têm e acham aquilo extremamente prazeroso. E aí, acho que a gente normalmente costuma usar esse gostar muito nesse sentido, assim, Entendi. tipo, eu gosto de sexo, tipo, eu vou transar e transo muito, tipo, tô aqui nos aplicativos, tô procurando outros e outras, e às vezes isso choca algumas pessoas, até mesmo dentro da comunidade sexual, porque existe uma expectativa de que pessoas assexuais nunca vão transar. Só que isso é uma questão Fisiologicamente funciona. O corpo está preparado a responder fisiologicamente para muitas pessoas. É óbvio, para uma pessoa sexual pode ser mais difícil. Eu sempre falo, se você não tem interesse em sexo, talvez isso acabe interferindo na fisiologia do seu corpo, porque para você aquilo não é interessante. Então, existe muito mais questões aí, né? O sexo não é só fisiológico, ele traz também uma resposta fisiológica, mas a resposta psicológica também é importante dentro do sexo. E, às vezes, para a gente, ela pode não acontecer como acontece para as outras pessoas. E, por isso, não só a gente não tem interesse, como algumas pessoas não gostam. É uma atividade, vamos dizer assim, talvez maçante, entediante. Então, é bom a gente deixar bem claro que a sexualidade não é doença, que não tem problema nenhum com quem é assexual, não tem problema físico, não tem problema emocional, não tem problema nenhum, está tudo certo, está tudo bem. Para a gente encerrar o nosso papo, eu queria que vocês agora, cada um, deixasse aí um recado que vocês acham importante falar para as pessoas como suas considerações finais aí para a gente encerrar esse bate-papo. Eu acho que o mais importante, acho que foi dito, que é respeitar o direito de cada um. Né? É uma coisa, falando de sexualidade, respeito seria para tudo, mas falando de sexualidade, é respeitar. As pessoas não têm que ficar provando, tentando fazer com que o outro entenda, a não ser aquele parceiro ou parceira com que ela está. Né? Tirando isso, é cuidar da sua vida, da sua felicidade e deixar o outro cuidando da vida dele também. Essa interferência, essa tentativa de ter que ficar se explicando, né, para todo mundo que se você é isso, se você é aquilo, já que você não assim, você se considera está em outra categoria, da mesma forma que você quer ser respeitado, respeitar o outro. Acho que isso facilitaria muito a relação humana. Eu acho que pegando muito assim o embalo da Sheila, uma coisa que eu diria é que pessoas, né, se você estiver ouvindo isso talvez tenha acendido uma luz em você, eu acho importante você lembrar que você é completamente normal. Esse é um questionamento que chega muito a gente, assim, tipo, nossa, eu sou normal. Existem muitas outras pessoas como você, né? E procura alguém na internet, porque você com certeza vai achar. Existem coletivos, a gente, por exemplo, integra um coletivo que fala sobre a sexualidade, a gente participa dentro de universidades. Eu acho que se entender como uma pessoa normal é extremamente importante. Muitas vezes, por mais incrível que pareça, se entender como uma pessoa normal é uma coisa que pode ser muito difícil para muita gente. Então, se alguma coisa aqui acender uma luz para você, saiba que você é normal e tá tudo bem.
Eu acho que para as pessoas que estão ouvindo isso e não são assexuais, mas que talvez conheçam alguém que é assexual, ou acham que alguém, né, é assexual, talvez um parente, um amigo, eu acho que é muito importante pensar assim que a descoberta assim, da autoidentificação, ela é um processo, e é um processo único da pessoa. Ela não pode haver eu sinto que há uma ânsia da sociedade, né? Você precisa se identificar, mas então decide, se é gay, se é hétero, tem que decidir agora e ficar com a decisão que você fez. E fica uma ânsia, assim, de tipo, como se a pessoa como se tivesse uma corrida, né? Tipo, a pessoa tem que correr para pegar o trem tá indo embora. E não é, assim, a experiência de se auto-identificar, ela não é desse jeito. Ela pode demorar anos, ela pode demorar o quanto a pessoa precisar para ter experiências e entender mais, ler mais, conversar mais com outras pessoas. E eu sinto, assim, que essa ânsia, ela tem que parar, ela tem que ter calma. Você tem que falar, deixa a pessoa ter o tempo dela, não fica tentando encher o saco dela para ela descobrir. Eu sinto que isso acontece muito, assim, das pessoas ao nosso redor constantemente cobrando, né? Mas e aí, você descobriu? Mas e aí? E eu acho que isso, de uma maneira, é uma certa violência, que precisa ser freada, e quem vai descobrir, quem vai, né, ter essa experiência de autoconhecimento é essa outra pessoa, não é você. Então, eu peço, assim, para as pessoas que estiverem ouvindo isso, que, assim, por mais bem intencionadas que vocês sejam, por favor, deem uma relaxada, vai tomar um chá e cuida da sua vida, que a outra pessoa vai cuidar dela. Maravilha. Gente, muitíssimo obrigado pela presença de vocês. Eu acho que a gente pôde, trazendo esse tema, pelo menos colocar uma sementinha na cabeça de quem puder assistir esse programa, de que ser assexual é simplesmente mais uma das inúmeras possibilidades de orientação sexuais que os seres humanos têm. E é isso, e está tudo certo, e está tudo bem. Muito obrigado aí pela presença de vocês, por vocês toparem aqui falar sobre esse assunto e trazer a contribuição que vocês trouxeram hoje. Muitíssimo obrigado. Para você que está em casa, muito obrigado pela companhia. Até o próximo encontro. Eu te espero.